O MXRF segue sendo o maior fundo da bolsa em termos de cotistas. Já são mais de 1.100.000 pessoas investindo nesse fundo imobiliário. Mas a verdade mesmo é que de um ano para cá, o que a gente vê é só queda. 11,5%, acelerando ainda mais no último mês. Pela primeira vez em anos, o MXRF ficou com o preço por valor patrimonial abaixo de 1. Será que agora finalmente chegou a hora tão esperada de comprar MXRF? O que é que realmente está acontecendo com esse fundo? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos lá, e a primeira coisa a gente já vai começar olhando o que está acontecendo com os preços mesmo. No último mês aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, a queda já é de quase 5%. Pra gente entender o que está acontecendo, vamos dar uma olhada no relatório de gestão, não tem muito para onde correr. Geralmente, na primeira página dos relatórios de gestão, a gente vê os comentários do gestor referente àquele mês. E aqui, alguns destaques que a gente vê é só o gestor reafirmando o maior número de cotistas da Bolsa, chegando em 1,17 milhão, reforçando também a estratégia do fundo, que visa colocar 80% do seu patrimônio em CRIs e outros 20% em permutas financeiras, que são atividades com um pouco mais de risco, mas com rentabilidade que pode chegar ali a INCC, que é um índice de inflação da construção civil aqui do Brasil, mais 13% ao ano. Então são rentabilidades mais agressivas. Aqui a outra coisa interessante é a atualização sobre a alocação de CRIs que o fundo vem fazendo. Nesse último mês de setembro, foi feito 44 milhões de reais de alocação em CRIs e ainda tem um pipeline, ou seja, uma fila de espera de novas alocações de 240 milhões. Esse dinheiro estava todo em caixa do fundo e agora está sendo alocado. Lembrando que o fundo fez uma nova captação, ou seja, emitiu novas cotas no mercado e colocou 1 bilhão de reais para dentro de casa justamente para fazer esse tipo de alocação. Afinal de contas, não é nada incomum um fundo hypado, assim como o MXRF11, captar novos recursos para seguir crescendo a sua base. E aí, se a gente segue descendo aqui, a gente tem o DRE, tanto de agosto quanto do segundo semestre de 2024. E uma coisa que sempre me chama a atenção aqui no MXRF é que em 2024, por exemplo, apesar do resultado do fundo ter sido de 270 milhões de reais, a distribuição de rendimento foi de 271 milhões. Ou seja, ele está seguindo um padrão de distribuir um pouco a mais do que ele gera de resultado. Isso aqui consome reserva e é insustentável. É o mesmo parâmetro do que aconteceu nos últimos 12 meses. Normalmente, isso é uma tentativa do gestor de não precisar reduzir a distribuição de dividendos, mesmo quando ele precisaria fazer isso. Não é um problema grave, porque não é uma distribuição muito acima do resultado, mas é uma coisa para a gente ligar um sinal amarelo. Já aqui embaixo é apresentada a curva de rentabilidade dos últimos meses, comparando ali o valor de mercado da cota mais os rendimentos dos fundos imobiliários, que estaria aqui superando o IFIX de janeiro de 2023 até agora. Agora, o mais legal mesmo é a gente olhar uma curva de rentabilidade mais longa. Se a gente puxa os últimos 10 anos, já colocando os dividendos, o que a gente vê é o MXRF um pouco acima do IFIX nessa janela, com rentabilidade de 132% contra 126%. Já aqui abaixo a gente vê a composição do portfólio do fundo nesse momento, onde 22% do último relatório ainda está em caixa, justamente por causa da oferta que a gente recém falou, 63% está alocado em CRIs e de permuta financeira a gente está com 4%, sendo quase 10% aqui de outros fundos imobiliários. E aí, analisando a rentabilidade média dessa carteira, a gente vê CDI mais 2 e IPCA mais 8. Uma outra coisa muito legal que os fundos têm trazido é essa famosa taxa de sensibilidade ao preço do retorno dos fundos. Quanto mais caro você paga pela cota do mercado do fundo, por exemplo, se você comprar R$10, a expectativa de rentabilidade do dividendo é IPCA mais 9,5% para esse momento. Agora, se você paga 9,33 pela mesma cota do fundo, a expectativa seria de IPCA mais 11%. Olha a diferença que isso aqui faz. 1,5% ao ano, isso já líquido de imposto de renda. E aí essa rentabilidade média do fundo tende ainda a aumentar nos próximos anos. Afinal de contas, depois dessa captação bilionária que o fundo fez, lá dentro do prospecto eles trouxeram essa imagem aqui, mostrando todas as intenções de alocação que eles vão fazer com esse dinheiro novo que entrou, sendo 4 delas de permuta e 10 outros de CRIs. E se a gente for ver a rentabilidade média desses títulos que eles estão buscando aqui, a gente vai ver coisas como INCC mais 20%, IPCA mais 11,5%. Então são taxas bem agressivas que o fundo está querendo colocar aqui. E aí, naturalmente, se a gente olhar de forma superficial só para essa rentabilidade aqui, a gente já entende que são ativos de mais risco. Será que o risco desse fundo vai passar a aumentar muito por causa disso e ele vai deixar de ter essa característica de ser mais seguro para buscar rentabilidades mais altas, dividendos mais altos? Porque o gestor já está tentando de tudo, inclusive distribuindo mais dividendo do que deveria para manter um pagamento constante e agora essas taxas mais altas. Ou será que, da outra ponta, o gestor está aproveitando esse momento de Selic mais alta para conseguir realmente rentabilidades mais altas e ainda assim seguras? O que será que vai acontecer? Vale a pena investir no MXRF agora? Bom, vamos responder isso aqui, mas a gente precisa lembrar que, como sendo um fundo de papel que investe majoritariamente em créditos, empresta dinheiro para outras pessoas para ganhar rentabilidade com isso, você que é cotista do MXRF11, você está pagando para o gestor fazer um bom trabalho dessa alocação de crédito. E não é barato não, é 0,9% ao ano
de todo o seu patrimônio alocado só para isso. Que afinal de contas você também poderia investir em CRIs diretamente, sem precisar de um fundo imobiliário. Inclusive, eu vi uma carteira de investidor que faz isso semana passada aqui no Clube do Valor. Com um patrimônio já de mais de 15 milhões de reais, o que a gente viu foram vários CRIs e CRAs aqui na carteira, inclusive com rentabilidades interessantes, chegando a mais de 14%. Agora, justamente por isso, esses CRIs também têm um risco muito maior. Quando você vai fazer essa alocação diretamente, é preciso ter muito mais cautela de como é que você vai controlar esse risco. O que a gente faz aqui no Clube do Valor é ter uma área específica, com pessoas especializadas olhando só para o mercado de CRIs, CRAs, debêntures, e aí daí a gente busca encontrar quais são os ativos com melhor relação risco-retorno. E aí a gente chega numa lista de CRIs e CRAs aprovados pelo nosso time de gestão como essa, que inclusive alguns também têm rentabilidades altas, de IPCA mais 7, IPCA mais 9, além de uma lista de emissores bancários mais seguros também para investir, com o ok para um bom emissor, ou com o não ok para emissores muito arriscados também. Isso tudo só na parte de renda fixa, mas o principal é como a gente une tudo isso numa carteira de investimentos, usando o nosso famoso sistema de alocação estratégica, que não deixa dúvidas nenhuma de quando você deve comprar renda fixa, comprar renda variável, comprar fundos imobiliários, comprar ações internacionais. E principalmente, qual desses ativos você tem que vender, que horas fazer isso. Tô te contando tudo isso porque se você se sente inseguro com a sua própria estratégia, ou se você não tem tempo suficiente para acompanhar o mercado, eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita, onde a gente vai dedicar 1 hora de um dos nossos especialistas treinados para olhar para o teu caso específico e aí entender como é que o nosso sistema de alocação estratégica pode funcionar para você. Pega teu celular, faz a leitura desse QR Code que vai aparecer aqui na tela ou clica no link que tá na descrição do vídeo também. Beleza, agora MXRF, por que ele tá caindo tanto? Essa é a resposta mais simples de todas. É só a gente olhar para os números. O valor patrimonial por cota do MXRF é R$ 9,65. Ou seja, o que ele tem realmente de patrimônio em CRIs, em permutas, em caixa, isso vale R$ 9,65. Só que o fundo chegou a ser cotado a R$ 11,02 em setembro de 2023. Ou seja, não tem mágica aqui. Ele estava sendo vendido por mais do que ele vale. E do mesmo jeito que na física a gente tem um fenômeno chamado regressão à média, que comprova o porquê de quando você esquenta uma água no fogão, depois tira a água do fogão, coloca a temperatura ambiente, aquela água não vai ficar mais tão quente. Ela vai se igualar à temperatura ambiente. Da mesma forma acontece com um ativo financeiro que ficou caro demais. A regressão à média vai fazer com que ele volte para o preço correto. E é por isso que em estudos como no do livro The Acquirer's Multiple, a comprovação do autor é que depois de subir demais ou cair demais o preço de algumas empresas, dali para frente, as empresas mais caras tendem a ter uma rentabilidade menor e as empresas mais baratas tendem a ter uma rentabilidade maior. Foi justamente o que aconteceu com o MXRF chegando no preço do valor patrimonial atual de 0,97. Então, sem muito segredo, a gente pega um fenômeno da física para explicar isso. Agora, será que só porque caiu vale a pena comprar? Essa é uma outra pergunta. Como aqui no clube a gente segue sempre estratégias sistemáticas, são elas que a gente utiliza para dar essa resposta. E quando se trata de fundos imobiliários, são duas estratégias possíveis, a S-Rank e a FIIs Classe A. A estratégia S-Rank serve para comprar ativos mais baratos e que ainda assim pagam bons dividendos, principalmente para aqueles investidores que não se importam muito com mais risco na carteira de fundos imobiliários e que vão eventualmente ver a sua carteira cair e subir um pouco mais. E para a estratégia S-Rank, eu conversei com o Edu Figueiredo, que é um dos responsáveis pelas nossas estratégias aqui no Clube do Valor, e ele atualmente está na 15ª posição da estratégia S-Rank, ou seja, ele ficou barato nesse momento e acabou entrando na estratégia de fundos imobiliários baratos. Agora, a estratégia fundos imobiliários Classe A, que busca investir em fundos imobiliários mais perenes e consolidados do mercado, essa sim com menos volatilidade, menos giro de carteira, nessa o MXRF11 marca presença. Atualmente com mais de 4 bilhões de valor de mercado, ele é um dos 15 fundos mais consolidados e mais perenes do mercado. Então para nós é assim que se decide qual ativo comprar e qual ativo vender, sem se basear em narrativas, em achismos e em notícias do mercado. Agora, se você quiser entender por que os fundos imobiliários podem ser a próxima oportunidade da década, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que a gente te contou tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.